Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Ron Stallworth cresceu nos anos 50 e 60, numa época que os movimentos civis estavam em discussão nos Estados Unidos. Sendo um homem negro naquela época, o próprio fato dele estar vivo já era um ato de resistência, mas ele foi responsável por algo histórico. Para começar, ele foi o primeiro homem negro a se tornar membro da polícia de Colorado Springs. E lá dentro, ele conseguiu desvendar e enganar uma das organizações mais preconceituosas e horríveis do mundo. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história do homem que se infiltrou na Ku Klux Klan. Nos anos 50, começou o movimento dos direitos civis, que tinha como foco lidar com a segregação racial e discriminação no país. Foi nessa época que figuras importantes ganharam proeminência, como Martin Luther King, Malcolm X. E em 55 teve um momento histórico em que a Rosa Parks se recusou a ceder lugar para um homem branco no ônibus. E aí, quando chegou os anos 60, a coisa foi só escalonando, né? Muitos protestos, discussões, muita violência policial. Surgiu o Partido dos Panteras Negras. Em 64 mesmo, teve a Lei dos Direitos Civis, que foi uma vitória política enorme, né? É uma legislação que proíbe a discriminação por cor, raça, gênero, sexualidade, enfim. E foi nesse contexto em que o Ron Stallworth nasceu e cresceu. Ele nasceu em 18 de junho de 53. A família do Ron era de Chicago, uma das cidades que mais foi palco para momentos importantes dessa luta. Sem falar que a área que a família morava tinha muita pobreza e muitos conflitos entre gangues. E levando tudo isso em conta, a mãe do Ron decidiu se mudar com a família para El Paso, no Texas, que faz fronteira com o México. A gente não sabe exatamente com que idade que eles se mudaram, mas o próprio Ron tem as memórias da infância em El Paso. Então, provavelmente, foi quando ele era bem pequeno. A gente sabe que aos 10 anos de idade, ele já estava lá. O sul dos Estados Unidos sempre foi mais conservador e o Texas é um estado ali do sul. E a Guerra Civil Americana, que tinha rolado no século XIX, teve como uma das principais pautas a abolição da escravidão. E os estados do sul queriam continuar tendo pessoas escravizadas. Mas para o Ron, crescer em El Paso não foi tão ruim, porque como a cidade fazia fronteira com o México, tinha muita gente miscigenada, né? Tinha pessoa branca, negra, mexicana. Então, para ele, era uma cidade mais liberal, um pouco mais diversa, assim. O Texas, em geral, e os outros estados do sul tinham questões bem mais graves de conservadorismo, racismo, muitos conflitos acontecendo. Mas para o Ron mesmo ali, El Paso era um lugar seguro. E nas autoridades locais de El Paso tinha negros, tinha mexicanos também, então ele se sentia mais seguro. Claro que ele sendo um rapaz negro nos anos 60, ele tinha noção do que acontecia no país. Ele e a família sempre viam TV, eles acompanhavam as notícias relacionadas, né, todo esse movimento dos direitos civis. Mas ele estava ali em El Paso, numa outra realidade, né? E ele se sentia muito grato à mãe por ter tirado eles de Chicago, porque ele sentia que se tivesse ficado lá, a vida tinha sido muito diferente. Bom, então o Ron cursou o ensino médio em Austin High School e ele se formou em 71, aos 18 anos. E aí, um pouco depois, no verão de 72, a família se mudou para Colorado Springs, no estado do Colorado. O Ron tinha o sonho de se tornar professor de educação física do ensino médio, mas para ir para a faculdade ele precisava de dinheiro. Então ele resolveu se tornar cadete em Fort Carson, no Departamento de Polícia do Colorado, em novembro de 72. O programa de cadetes de lá tinha sido criado para jovens que tinham acabado o ensino médio e tinham ali entre 17 e 19 anos, idade que o Ron estava. E esses jovens tinham que passar pelos mesmos testes que os candidatos da polícia passavam, então era super rígido assim. E o salário era de $5,25 por hora. Lembrando, né, eram os anos 70, então valia bem mais assim. Nessa época, o salário lá médio de uma pessoa, né, de outro emprego assim, era tipo 1,60, sabe? Então era ótimo. Uma das diretrizes desse programa de cadetes era ser um incentivo
para rapazes não brancos se tornarem agentes da lei. E ele contou que na entrevista ali do processo seletivo, o cara responsável estava feliz de receber um cara negro, mas que também deixou claro que se o Ron sofresse preconceito, que a melhor forma de lidar era ele ficar quieto e manter a paz. E foi uma entrevista recheada de racismo, assim, porque o cara ficava perguntando: e se te chamasse de palavra tal, você realmente vai ficar de boa? O que você vai responder? E se alguém te xingar de não sei o quê? Nossa, gente. Enfim, sabe, tipo... Enfim. Nada a ver. Ficou querendo garantir que o Ron não ia em clubes noturnos, que não consumia drogas. Então, assim, bem preocupante. O Ron sabia que as únicas chances que os negros receberiam é se eles ficassem quietos, se aceitassem tudo. Então ele concordou com o cara, falou, beleza, tipo... Ele fez o que o cara lá queria ouvir e ele foi aceito no programa. E nessa época, o programa já rolava há anos, mas nunca tinham contratado ninguém negro. Tinham 2 mexicanos, um porto-riquenho e agora o Ron. O programa durou uns 2 anos e naquele tempo lá, ele recebeu tarefas como processar registros de antecedentes criminais, aplicar multa para carros estacionados em lugares errados. E foi assim que o Ron, sem querer, se tornou o primeiro homem negro a ser membro da polícia de Colorado Springs. Ele foi juramentado oficialmente no dia 18 de junho de 1974, no seu aniversário de 21 anos. Durante quase um ano, Ron trabalhou como policial patrulheiro. Ele investigava assaltos, aplicava multas, lidava com pessoas bêbadas em bares, coisas assim. Mas ele tinha percebido que o que realmente interessava ele era se tornar agente da narcóticos. E ele queria ser daqueles policiais infiltrados, que se disfarça, que descobre segredos, enfim. Os agentes secretos, né? Eu também sempre quis ser. Eu não, mó perigoso, credo. É perigoso, mas nossa, parece... É que nos parece filmes, emocionante, né? Parece ser mais emocionante. Bom, ele passou meses pedindo pro chefe considerar ele para um cargo assim, mas o chefe falava que o Ron precisava de uns 2 anos de experiência antes de subir de nível. E ali em meados de 75, quando ele tinha pouco menos de 1 ano de policial, surgiu a sua primeira oportunidade. Tinha um ativista negro chamado Kwame Ture, que foi muito importante para o movimento civil. Ele era um dos grandes líderes dos Panteras Negras. Só um parênteses aqui, que nessa época ele ainda não se chamava Kwame. Ele usava o nome de nascença dele, que era Stokely Carmichael, mas depois, historicamente, ele ficou conhecido por esse nome artístico, assim, né? Então a gente vai usar só Kwame para não ter mais nome aqui pra gente se confundir. E aí, ele foi dar uma palestra, um discurso, em Colorado Springs, numa boate chamada Bell's Nightingale, que era frequentada principalmente por pessoas negras. E a polícia ficou com medo de que a presença dele agitasse muito a cidade, né? Porque um cara, né, meio famoso, assim, ou até que inflamasse o ódio da população pela polícia, né? Não por ele, né? Que as pessoas ficassem com raiva da polícia, enfim. Então, eles mandaram o Ron como infiltrado nessa boate, porque ele era o único negro da polícia, então pra ele ficar lá de olho, né, tipo, ouvir a palestra, garantir que não ia rolar nada estranho, beleza, era só isso. E aí ele foi super tranquilo, ele tava até usando uma escuta, né, ou seja, tipo um microfoninho pra galera da polícia ir ouvindo tudo que tava acontecendo, e a palestra durou 45 minutos. E quando ele tava lá, ele refletiu muito, assim, porque tudo que o Kwame falou era super condizente, assim. Falou sobre a estrutura de poder, do pacto da branquitude, da importância do Black Power, enfim. E o Ron ficou pensando em como ele estava meio que preso entre 2 mundos, porque ele era um homem negro, né, participando da polícia, que é uma instituição majoritariamente branca e que historicamente já fez muito mal à população negra. Então, muitas pessoas que ele conhecia odiavam policiais por causa disso. E tratavam ele até como um traidor por ele ter ido para a polícia. Então, como se ele tivesse se aliado, né, aos inimigos, algo assim. Então, ele até ficou meio com medo de alguém ali descobrir que ele era policial e ser mandado para fora. Mas, enfim, não rolou nada. Depois ele, né, contou para os superiores o que aconteceu, tal, falou que a palestra foi show, que não teve nada demais. E uns meses depois, já que, né, adquiriu mais a confiança dos chefes, o Ron se tornou oficialmente um detetive disfarçado da narcóticos. E, novamente, foi, né, o primeiro negro a ocupar essa posição na polícia de Colorado Springs. E também o mais jovem. Mas ele nem imaginava o que ainda estava por vir na sua carreira.
vamos voltar um pouquinho no tempo e contar a história de uma das organizações mais perigosas e cruéis do mundo, a Ku Klux Klan. Lá no século XIX, os Estados Unidos passaram pela Guerra Civil, ou Guerra da Secessão, que foi um grande conflito entre os estados do Norte e os do Sul. A economia do Sul era muito pautada no uso de mão de obra escravizada, enquanto o Norte estava seguindo para um lado mais industrial, com mão de obra livre e assalariada. Então, no meio dessa guerra, estava essa questão se deveriam existir pessoas escravizadas ou não. E hoje é até estranho a gente falar assim, eles estavam em dúvida se dever, né? Putz grila, mas enfim. Não é nenhuma questão. É. Então, os confederados, como eram chamados, Estados do Sul, eles também eram separatistas. Eles queriam se separar dos Estados Unidos para continuar a ter pessoas escravizadas. A guerra foi de 1861 a 1865 e resultou, inclusive, na morte do Abraham Lincoln, né, o presidente. Ele era contra a escravidão e o radical John Wilkes Booth, que era a favor dos confederados, assassinou ele. Mas, no fim, a vitória realmente foi para os estados do Norte e ainda ali em 1965 foi aprovada a 13ª emenda da Constituição, que aboliu de uma vez por todas a escravidão nos Estados Unidos. Aí lá para o fim de 1865, um grupo de amigos se reuniu para formar um clube na cidade de Pulaski, no Tennessee, que é um estado do sul. Eram 6 homens, todos ex-soldados do exército dos confederados. E aí, a Ku Klux Klan recebeu esse nome a partir de uma palavra grega, kyklos, que significa ciclo ou círculo, que foi daí que eles tiraram os sons, né, de Ku Klux, enfim. E por último, clã vinha da palavra inglesa clã mesmo, né? Que é até usada até hoje, significa um grupo de pessoas que faz parte de uma mesma ordem, de uma mesma família, enfim. E depois eles ficaram conhecidos como KKK, né? Os 3 Ks. E de início, era para ser uma espécie de irmandade, até então inofensiva, que tinha o sonho de proteger os valores sulistas, seja lá o que isso for. Mas vocês sabem que as coisas foram se transformando e lá por 1867, já com mais membros, eles se estabeleceram como um grupo supremacista. E foi nesse ano que entrou Nathan Bedford Forrest, que se tornou líder da KKK. Ele recebeu o título de Grande Mago, que seria ali o título oficial da pessoa que estivesse mandando no grupo. E sob a liderança dele, o grupo passou a cometer crimes de ódio pelos Estados Unidos. Eles primeiro começaram a vigiar e proteger as casas de pessoas brancas, e logo depois eles passaram a ativamente caçar e machucar e ferir pessoas negras. E os membros da KKK usavam túnicas e lençóis brancos para esconder sua identidade, aquela imagem que, né, a gente já está acostumado, já viu bastante. E principalmente porque rolavam lendas de confederados mortos que apareciam para assombrar ex-pessoas escravizadas. Então era meio que isso que eles estavam tentando fazer, assustar essa galera com essas lendas e se aproveitar aí do imaginário do fantasma. Eles se reuniam à noite e para terem iluminação, né, para poder, enfim, ver as coisas, eles colocavam fogo numa cruz. E aí a gente tem também depois, né, um dos símbolos deles, a cruz em chamas. E também é muito comum o símbolo da cruz com uma gota de sangue no centro. E nessas reuniões, o grupo falava sobre proteger os bons costumes, a supremacia da raça branca. Os seus membros eram sempre ex-soldados confederados ou então pessoas da aristocracia sulista, que eram mais radicais ainda. Eles achavam que toda vez que os negros ganhavam direitos, enfraquecia os brancos. Então, eles quiseram impedir isso por meio da violência mesmo. Então, eles atacavam as pessoas na rua, espancavam, sequestravam, enforcavam, matavam, penduravam em árvores, colocavam fogo na casa das pessoas, nas pessoas. Então, assim, é horrível. Mas a KKK não era tão organizada assim enquanto grupo. Existiam algumas células simpatizantes em diferentes estados sulistas, mas em 1870 e 71, o governo tomou várias medidas para todos eles serem caçados e presos. Então, aos poucos, a KKK foi meio que acabando. Em 1915, saiu o filme O Nascimento de uma Nação, do D.W. Griffith. Era um épico mudo em preto e branco que narrava o período da Guerra de Secessão, inclusive aborda o assassinato do Lincoln. Só que o filme foi baseado num outro livro chamado The Klansman, An Historical Romance of the Ku Klux Klan, e trouxe uma visão positiva do KKK.
O filme meio que traz eles como heróis nobres lutando pelos Estados Unidos. O filme foi um sucesso absoluto, se tornou um fenômeno, e muitos estudiosos consideram esse filme um dos fatores que ajudou a popularizar a imagem do KKK. E todos os personagens negros no filme são estereotipados e são tratados de uma forma super desrespeitosa. Isso gerou muitos protestos na época. Tinha blackface, sabe? Ele não contratou pessoas negras também, até porque o filme era contra eles, assim, é um filme muito horrível, assim. O Griffith é muito importante para a história do cinema como... Enfim, né, é foda falar isso, mas como cineasta ele trouxe muita inovação, assim, mas esse filme é um filme totalmente racista, muito racista. Inclusive o filme tá disponível inteiro no YouTube, eu tenho até vídeos no meu canal do YouTube, Carol Moreira, sobre várias coisas da história do cinema, e eu falo bastante sobre como foi os protestos, enfim. Pois bem, ainda em 1915, um novo KKK foi formado lá na Geórgia, um outro estado sulista, pelo William J. Simmons, que se tornou o novo grande mago. Eles tinham uma visão mitificada do primeiro KKK e mantiveram várias tradições deles, inclusive as roupas e os símbolos, e eles resgataram essa ideia da cruz em chamas e transformaram em um grande símbolo. E esse segundo grupo era extremamente organizado. Eles começaram a funcionar como uma empresa mesmo, eles recrutavam jovens, pagavam as pessoas para irem em protestos e tal. E eles passaram a ter até cédulas oficiais em vários estados. A organização até tinha uma agência que fazia cartazes, publicidades. Eles se integraram ao capitalismo, né, digamos. Mas esse grupo foi diferente em algumas coisas. E uma delas é que eles passaram a odiar outras pessoas também. Os membros fundadores eram protestantes, então eles resolveram ser anticatólicos, anti-ateístas, também odiavam judeus, imigrantes, basicamente odiavam todo mundo que não era eles, né? E essa segunda fase realmente foi o auge da KKK. E aí nos anos 20 existiam entre 3 e 6 milhões de membros nos Estados Unidos. Gente, é muita gente. E aí nos anos 30, nos anos 40, o movimento foi perdendo a força, mas continuava a existir ali de certa forma. Até que na década de 50, com o aumento das lutas, né, do movimento negro por direitos, vários grupos de racistas começaram a se unir e retomar esse conceito do KKK. E aí entra na terceira fase da Ku Klux Klan, que acontece até hoje e é marcada por esses movimentos desordenados. Não existe mais uma estrutura hierárquica, como era na segunda fase, mas tem vários grupos aleatórios, independentes entre si, que agem sempre com discurso de ódio e atacam as minorias. Hoje em dia é como se tivesse deixado de ser uma organização e tivesse virado um ideal. Tipo, qualquer um que se diz supremacista branco pode, entre muitas aspas, ser da Ku Klux Klan, colocar aquela roupa e sair cometendo crime simplesmente. Era outubro de 1978. O Ron estava lá com seus 25 anos, já era policial há 4, e nessa época, além de trabalhar com narcóticos, ele já era detetive da unidade de inteligência da polícia de Colorado Springs, novamente o primeiro detetive negro desse departamento. Uma das tarefas ali dele era analisar os 2 jornais diários da cidade em busca de coisas suspeitas, estranhas ou que pudessem perturbar a ordem local. Eis que um belo dia ele estava lá olhando os anúncios e tal, e apareceu um que dizia Ku Klux Klan. Para mais informações, contate, tá lá uma caixa postal. Aí ele ficou meio assim, ficou com uma pulga atrás da orelha e escreveu uma mensagem, mandou uma mensagem lá, fingindo ser um branco racista, e colocou que estava preocupado com os negros tomando conta de tudo, nananã. E ele enviou para o endereço com o próprio nome dele mesmo e deu um telefone fake lá que a polícia usava, que não era rastreável e tal. E por ser um detetive justamente que se infiltrava e tal, ele até tinha uma identidade com outro nome, outros números de documento, cartão de crédito, para usar quando ele tivesse disfarçado. Só que nesse dia ele ficou tão curioso que ele não usou o nome falso, ele usou o verdadeiro mesmo. Porque ele não achava também que ia ser algo a ser investigado, né? Ele só tava ali, tipo, tentando entender como que esse grupo, né, tava agindo na cidade. Então ele achou que ia receber um folheto, uma resposta padronizada, alguma coisa assim.
Então imagina a surpresa dele quando 2 semanas depois, no início de novembro, o Ron recebeu uma ligação de um cara chamado Ken Odell. Ele disse que ele era responsável pela divisão de Colorado Springs e perguntou por que o Ron queria se juntar ao KKK. O Ron disse que era um cara branco, que ele odiava negros, que ele odiava mexicanos e outras minorias. Falou que a irmã dele era branca, tinha ficado noiva de um cara negro, que isso deixava ele com nojo. Meio que assim, tentou falar um pouco das coisas que ele achava que o cara queria ouvir. Quando ele falou isso, o tal do Ken ficou super animado e passou várias informações pro Ron. Falou que era um soldado, que a KKK estava com um planejamento pro Natal, que eles estavam chamando de Natal Branco, para ajudar famílias brancas carentes, e aí deu os dados que era para doar dinheiro. Falou que estavam planejando queimar 4 cruzes para anunciar que tinham chegado em Colorado Springs. E que se o Ron quisesse entrar na KKK, ele ia ter que pagar $10, que era equivalente aos meses que faltavam ali no ano. E que depois disso era $30 por ano. E que o Ron ia ter que comprar a sua própria túnica e o seu capuz. O Ken perguntou quando eles poderiam se encontrar. E o Ron precisava ganhar tempo, né, para bolar um plano. Então ele pediu para ser na semana seguinte. Eles marcaram numa quinta-feira à noite, num restaurante. O Ken disse que era pro Ron encontrar um cara alto magro, com bigode e aparência meio hippie. E que se tivesse tudo certo, o cara ia levar ele até o Ken. E daí o Ken perguntou como é que ele ia reconhecer o Ron. E daí nessa hora, o Ron lembrou de um colega dele da Narcóticos, o Chuck, que tinha mais ou menos a mesma altura e porte físico dele. E daí ele deu as infos do Chuck, assim, tipo, cara branco, 1,75, cabelo castanho e barba, e pesando por volta de 80 quilos. E assim, o encontro estava marcado. O Ron tinha uma semana para preparar tudo e foi correndo falar com seus superiores. Ele explicou que precisava do Chuck para ir no encontro, né, no lugar dele, e que precisava de proteção também. E é importante falar aqui que Chuck é como o Ron chama ele no livro Infiltrado na Clã, que a gente usou como fonte também para esse episódio, né? Então ele não fala o sobrenome e a gente nem tem certeza se Chuck realmente é o nome dele, porque a identidade desse cara depois foi preservada e tal, mas é isso, é o nome que ele usa, então vamos usar também. E aí, o chefe da polícia liberou os recursos necessários e deu autonomia para o Ron lidar como ele quisesse com essa situação. E o Chuck tava trabalhando pra caramba lá na Narcóticos, então ele não podia ficar fazendo tudo que o Ron quisesse, né, tipo, nessa outra investigação. Daí eles combinaram o seguinte, sempre que fosse pra falar no telefone com alguém, ia ser o Ron falando. Só que quando fosse um encontro físico, o Chuck queria. Então eles tinham que estar muito afinados, né, gente? O Chuck tinha que saber tudo que o Ron falava nas ligações e o Ron ia deixar uma escuta no Chuck pra ouvir tudo que ele conversasse. Então, o Ron mesmo dizia que ele era a voz e o Chuck era o rosto. E como o Ron tinha falado o nome dele real pro Ken, ele acabou dando pro Chuck todos os documentos reais que não tinham foto, tipo do cartão da biblioteca. Porque daí, se o Ken pedisse no encontro, o Chuck ia ter provas de que ele era, né, o Ron Stallworth. No dia 7 de novembro, faltando 2 dias para o encontro, o Ron ligou para o Ken e perguntou se estava tudo confirmado e tal. Ele disse que sim. E o Ron viu uma matéria no jornal dizendo que o grande mago da KKK, o David Duke, estava planejando uma visita a Colorado Springs e ele perguntou para o Ken se era verdade. O Ken disse que sim, que a ideia era que ele fosse em janeiro fazer uma reunião. E ele falou que já estavam com 6 membros na cidade, até então, e que eles queriam recrutar mais e tal, e que qualquer informação, o Ron seria o primeiro a saber. E aí chegou no dia 9 de novembro, o dia do encontro. Às 7 horas, o Chuck e o Ron chegaram no local combinado, o estacionamento do restaurante. E foi ainda um terceiro colega para dar reforço. O Chuck foi num carro e o Ron e o colega foram em outros. Eles pararam em lados opostos do estacionamento, mas estavam ali no campo de visão um do outro. E aí o Chuck encontrou o tal cara meio hippie, né, que se apresentou, disse que ia levar ele numa picape, né, para algum lugar desconhecido, para eles encontrarem o Ken. E tipo, agentes infiltrados costumam tentar ficar o máximo possível no controle da situação, né? Então o Chuck perguntou se não podia seguir ele com o próprio carro, porque você nunca entra, né, num lugar que você nem sabe onde vão te colocar e tudo mais. Mas o cara disse que não, e aí ele entrou e o cara dirigiu por 2,5 km até um bar chamado Corner Pocket Lounge, que era muito frequentado por militares.
Chegando lá, o Chuck finalmente conheceu o Ken. Ele tinha 28 anos, cabelo castanho e uns 100 quilos por aí. E aí o Ron ficou ouvindo tudo pela escuta, né, que o Chuck estava usando. O Ken ficou super animado de encontrar o Ron, fake, né, com quem ele tinha falado no telefone, e que aquele era o lugar onde ele costumava recrutar os homens e tal. E ele contou que se juntou ao grupo porque ele e a esposa tinham sido atacados por homens negros. Eles tinham baleado o Ken e abusado sexualmente da esposa. O Ken também explicou que a KKK estava tentando se organizar para ser mais divulgada na mídia. Eles queriam fortalecer a causa. Então, eles estavam ligando para jornais, pedindo para escreverem artigos, disseminando as ideias, né? Buscando mais gente. Ele disse que não eram pessoas violentas, mas queriam reagir à altura caso algum membro do grupo fosse atacado por alguém. E aí o cara hippie explicou pro Chuck que ao vivo era para chamar a KKK só de a organização ou a causa, para eles manterem uma certa privacidade. E beleza, o Chuck disse que queria se filiar a eles, e daí o Ken deu um envelope com os papéis necessários, tinha um requerimento que ele precisava preencher e dados do banco onde ele precisava depositar a mensalidade. E falou que precisava também anexar uma foto ao requerimento. E aí ele terminou dizendo que quando, esse processo todo acabasse, mais ou menos uns 10, 15 dias depois, ele recebeu o cartão de filiação nacional que vinha do escritório nacional que ficava em Louisiana. Daí o Chuck começou a perguntar quais eram os planos da KKK em Colorado Springs, e o Ken falou daquelas 4 cruzes que eles estavam querendo queimar, que era para ser em locais estratégicos da cidade, em colinas para serem visíveis, para anunciar a presença deles. O grande mago David Duke ia para Colorado Springs em janeiro, e até lá o plano era reunir 100 homens para fazerem uma marcha, todos encapuzados. O Ken queria que o grande mago visse que o Colorado era um lugar viável para existir uma facção do grupo. Aí, na volta, na picape, o Chuck tentou perguntar para o hippie lá quantos membros eles já tinham na cidade. Só que ele não soube responder. Disse que quem sabia esse número era o organizador estadual, o Fred Wilkins, que era ele que estava organizando a marcha e tal. E ele falou que os membros se dividiam em antros de 5 pessoas, ou seja, tipo amigos próximos que confiavam entre si e andavam juntos. Ele disse que estava torcendo para o Chuck entrar, ali mesmo e ser do antro dele. E aí o Ken deixou o Chuck de volta no estacionamento do restaurante e depois ele encontrou o Ron, e o colega que tinha ido junto, e os 3 voltaram para a delegacia. A primeira missão tinha sido um sucesso. David Ernest Duke nasceu em 1º de julho de 50, em Tulsa, em Oklahoma. Ele era filho de um engenheiro da empresa petrolífera Shell e a família era bem abastada. Desde jovem, o David estudou em escolas cristãs conservadoras e, quando adolescente, ele começou a participar de reuniões de grupos segregacionistas. Ele tinha um interesse enorme pelo nazismo, lia muito a respeito, e uma vez encontraram uma bandeira nazista na academia militar que ele frequentou. E aí, em 1967, com 17 anos, o David Duke se juntou à Ku Klux Klan. Ele passou a participar de vários atos e protestos, chegou a ser preso brevemente em 72 por iniciar um confronto entre brancos e negros em Nova Orleans. E ele cursou a Universidade Estadual da Louisiana, onde ele usou o uniforme nazista algumas vezes. Em 74, depois de formado, ele fundou uma base da KKK na Louisiana e em 76 se tornou o grande mago mais jovem da história do grupo, com 26 anos. De acordo com Ron, o David Duke era um grande gênio do marketing. Ele sabia vender os ideais da KKK. Então ele aparecia na TV falando sobre isso, falando com calma, com uma voz baixa. Ele era educado, sempre bem vestido. Então, ele sempre usava terno nas aparições públicas. E ele mentia, dizendo que o grupo, não era antinegros, e sim a favor do separatismo branco, que queria proteger os brancos, e que se houvesse uma segregação, que os negros ou voltassem para a África, ou que dividissem os Estados Unidos para os brancos e negros ficarem cada um em paz no seu canto. Mas assim, de forma alguma antinegros,
E aí, pro Ron, esse David foi grande responsável por fazer com que esse grupo ficasse tão famoso. Porque como ele falava de um jeito calmo na televisão, é como se, né, tivesse dizendo, mas isso não é um discurso de ódio. Olha como ele tá tranquilo, sabe? É quase como se ele estivesse dando aval para as pessoas não se sentirem mal por terem esse pensamento, não se sentirem mal por serem racistas, né? A gente sabe da importância que as pessoas dão para tanta gente na televisão, dando respaldo pro racismo delas. A primeira vez que o Ron falou com o David Duke foi logo no dia seguinte ao encontro do Chuck com o Ken, né? O Ron ficou com os panfletos e os documentos e tal que o Chuck recebeu ali no encontro, e em um dos papéis tinha um número de telefone escrito A Voz da Clã. Quando ligou, ele falou com ninguém menos que o Grande Mago. O Ron se apresentou, disse que era novo membro da KKK de Colorado Springs. Eles conversaram por uns 15 minutos. E o Ron, né, puxa saco, falou que admirava demais, que a liderança dele era incrível, nananã. Perguntou se ele iria realmente para a cidade em janeiro, e o David disse que sim. E depois ficou se gabando lá das conquistas X lá dele como grande mago, e ele disse que esperava conseguir encontrar com o Ron, né, quando eles estivessem em Colorado e tal, e desligou. E além do Duke, o Ron teve ligações com outro membro importante, o Fred Wilkins, que era chamado lá de Grande Dragão do Colorado. Então, ali na forma deles de organização, o Grande Mago era tipo o presidente, que manda em tudo, e o Grande Dragão era tipo um governador estadual. Tipo, ele era responsável por todo o Colorado. Ele era bombeiro da cidade de Lakewood e já era bem conhecido da polícia, porque ele era um cara extremamente racista, estava sempre fazendo discurso de ódio em entrevista, mas ninguém prendia ele porque os Estados Unidos têm essa mania aí de considerar que isso tá dentro da liberdade da expressão. Aff. E aí o Ron ligou pro Fred, se apresentou como novo membro da causa, pediu informações e tal. Eu acho engraçado que ele ia ligando e todo mundo falava tudo, né? Tipo, porque era bem isso, de boa. Ele precisava de alguém que fosse imbecil como ele. Como o cara conseguia entregar, era um bando de moleque de 26 anos. Sim, o cara pareceu interessado, exatamente, eles falavam tudo. Não tem nada. Imagina, o que você tem com 26 anos? Aí, de repente, você consegue que um bando de babaca cultue você. Você vai se sentir maravilhosa. Aí chega um cara que tudo. Fica lambendo você, você vai... E aí o Wilkins contou que o grande plano dele era fazer com que membros da KKK fossem eleitos em vários cargos políticos no Colorado para gerar leis que defendessem os brancos. E aí eu queria só fazer uma pausa para falar que o Trump, né, assumiu agora a presidência dos Estados Unidos, e é meio isso, é assim que eles fazem, né? Porque eles vão colocando os políticos ali e vão conseguindo coisas que eles querem e tirando os direitos das outras pessoas que eles, né, não gostam, por assim dizer. E aí o Wilkins falou pra ele que ele não queria ferir os negros de forma alguma, mas que ele era contra a integração racial, que ele achava que raças diferentes deviam morar em locais diferentes e não interagirem. Um discurso bem parecido com o do David Duke, né? Ele explicou que a presença dos negros na sociedade branca gerava maior criminalidade, violência, aumento de impostos e o que ele chamou de deteriorização da civilização branca. Olha. Não, detalhe, né? A presença dos negros na sociedade branca. Sociedade branca, seu imbecil. O Wilkins disse que gostou muito de conversar com o Ron, que esperava encontrá-lo ao vivo em breve. E eu fico pensando, esses caras não faziam ideia que ele era negro. E também pediu pro Ron ser intermediador dele em Colorado Springs, reportar tudo que rolava pra ele e tal. E ao longo de dezembro, o outro policial, o Chuck, né, aquele que é o rosto, né, o corpo do Ron, teve várias conversas com o Ken, que era o líder local. E o foco do fim do ano era preparar tudo para essa grande marcha de janeiro, quando David Duke fosse para Colorado Springs. O Ken estava dando várias entrevistas na mídia para divulgar. Ele disse que ia ter 100 membros com túnicas brancas no desfile. Só que eles nem tinham tudo isso de membro, tinha menos de 30. E alguns deles nem tinham túnicas. O próprio Ron e Chuck, né, nem tinham, enfim. E aí começou uma correria contra o tempo para encontrar mais membros. E daí ele mandou cada homem recrutar mais 3.
E esse Ken, ele era do Texas, né? E daí, durante uma ligação com o Chuck, ele falou que ele ia ter que voltar para a cidade dele e que a KKK ia precisar de um novo líder ali na cidade de Colorado Springs. E ele simplesmente queria que o Ron fosse o novo líder. O Ron, o Chuck e os seus superiores discutiram sobre isso. Seria bom porque eles teriam acesso a mais informações, estariam num lugar melhor na hierarquia, mas tinha um problema, que era o flagrante preparado. Quando o policial se infiltrava, não era permitido enganar os investigados ou criar situações em que eles incitassem os já criminosos, né, ali, eles incitassem a pessoa que eles estão investigando a cometer crimes. Porque depois, na hora do julgamento, ia dar merda, né? É como se eles estivessem criando provas circunstanciais, né? Tipo, eu influenciei a Mabê a fazer algo errado e fui lá e gravei, entendeu? Então, não, mesmo sabendo que a pessoa era já suspeita e tal, não é assim que se faz, né? Pra não prejudicar a investigação. Então, nas ligações e nos encontros, o Ron e o Chuck tinham que moderar ali o que eles falavam, eles tentavam incentivar o mínimo possível, não falavam frases tipo, vamos acabar com eles, vamos matar eles, sabe? Porque é como se eles estivessem, né, apoiando a situação. Então, assumir como líder ali seria complicado, né, porque eles teriam que dar ordens. Então, eles acabaram decidindo que ia ser melhor recusar. Então, o Chuck foi lá, recusou, falou que ele queria ser um membro silencioso, que fica nas sombras e tal, mas o Ken não desistiu. Ainda em dezembro, rolou uma reunião lá de membros na casa do Ken para falar de vários assuntos. Um deles era conseguir mais membro para a marcha. E outro era de que eles iam começar a recrutar caras brancos que estavam na prisão. Eles queriam explorar a raiva que talvez esses caras tivessem de estarem presos juntos com negros e latinos. E nessa época eles tinham um jornal só deles, o The Crusader, e eles começaram a enviar para os presídios para captar essa população carcerária. E daí, nessa reunião, o Ken, de novo, falou que ele precisasse mudar, que ele queria eleger o Ron, né? E aí todo mundo ali concordou, foi unânime. Só que o Chuck, né, que estava lá presencialmente, continuou recusando, dizendo que não, que ele tinha muitas funções. Isso fez ele se livrar por um tempo, mas o Ken continuava insistindo. E depois dessa reunião, o Ron conseguiu falar com um investigador ali na área de inteligência da penitenciária do Colorado e falou, né, que eles estavam querendo recrutar e tal, e o cara disse que já tinha visto alguns detentos com esses jornais, que ia ficar de olho e tal, e agradeceu pelo aviso. Enquanto isso, o Ken ficou cobrando muito o Chuck de trazer algum amigo pra entrar no grupo lá. E daí o Ron teve a ideia de mandar um outro colega policial chamado Jimmy. Ele era o cara que estava dando suporte ali pra eles desde o começo, que tinha ido monitorar o Ron naquele primeiro encontro com o Chuck, né, tal. Então ele já estava familiarizado, ele era detetive da narcóticos e tinha experiência com esse trabalho de se disfarçar. Aí o Chuck marcou lá um dia e um horário e mediou esse encontro entre o Ken e o Jimmy. Claro, com o Ron escutando tudo como sempre. Aí o Ken passou um tempão explicando pro Jimmy tudo, que a KKK era diferente agora, que o grande objetivo deles era assumir cargos políticos grandes, criar leis para defender os grandes e tudo mais. Ele falou também que era obrigatório os membros da KKK serem eleitores registrados, porque ali na cabeça deles, eles diziam que o fato das pessoas negras votarem nas eleições é porque eles eram organizados e estavam fazendo com que eles tomassem conta de tudo. Bom, o Jimmy estava usando um nome falso, né, que era Ricky Kelly, só que na hora de assinar o formulário, no nervosismo, ele acabou assinando com o nome real. E aí na hora ele mostrou pro Chuck e sussurrou, né, perguntando o que poderia fazer. E aí o Chuck mandou ele jogar fora, ele rasgou o formulário e jogou no lixo. O Jimmy pediu um novo papel pro Ken, disse que tinha escrito errado e jogou fora. E o Ken insistiu que não devia ser nada demais, que era só arriscar o erro e continuar escrevendo, mas enfim, o Jimmy falou que não queria que a inscrição dele chegasse toda amassada ali pro David Duke. Então o Ken deu um outro formulário para ele, mas ainda pegou o papel amassado do lixo e guardou no bolso. Eles continuaram conversando ali pela noite, o Ken ficou lá tagarelando que uma guerra racial estava chegando, que ele estava cheio de armas em casa só esperando. E quando acabou tudo,
o Jimmy perguntou se o Ken tinha um cigarro. E ele botou a mão no bolso pra ver e de lá tirou um maço de cigarro e o papel amassado. Aí o Jimmy falou, deixa eu pegar um cigarro e eu já jogo esse lixo fora pra você. Olha que sorte, gente. O Ken falou, beleza, deu o cigarro e deu o papel. Gente, e assim o Jimmy conseguiu se livrar de ter o seu nome real descoberto. Já pensou? E agora, o Ron tinha conseguido colocar não só um, mas 2 agentes infiltrados na Ku Klux Klan. Ainda em dezembro, em Colorado Springs, rolou um protesto contra o discurso de ódio, organizado pelos movimentos negros locais. E o Ron foi lá para ficar de olho, para garantir, que eles não iam ser atacados e tudo mais. E o Ken decidiu ir lá junto com outro membro da KKK. E os dois ficaram marchando ali na direção oposta com as suas túnicas brancas. Ele ainda deu uma entrevista para um jornal dizendo que só foi ele mais um membro, porque ele queria mostrar que a organização, KKK, era pacífica. Algo do tipo, olha só, a gente tá só aqui de boa. Enfim. E o Ron meio que achou bem irônico, o fato de que o Ken tava ali pertinho dele na manifestação e que nem sabia, não fazia nem ideia que era o Ron, o membro modelo do KKK, que ele tanto queria que substituísse ele. E o cara tava ali, simplesmente, do outro lado, tão pertinho dele. Nessa época, o Ron também trocou várias informações com o FBI. Lá em Colorado Springs, tinha um agente encarregado residente que representava os interesses do FBI e os dois passavam horas batendo papo. O Ron se aproximou muito do grande mago David, ficavam falando no telefone toda hora, tal, e o mago contou pra ele sobre marchas que eles iam fazer em Los Angeles e no Kansas, e passou várias informações, horário, organização deles, onde eles iam se reunir, nananã. E o Ron passou essas informações pras polícias de cada local, e daí depois o David falava com ele no telefone, tipo, nossa, a polícia tava super organizada lá, preparada pra gente, como se eles soubessem tudo, e eles falavam isso pro próprio Ron, que chegava até a ser engraçado. No dia 20 de dezembro de 78, rolou uma reunião da KKK numa casa às 7 horas da noite. O foco da noite era fortalecer laços com uma milícia local chamada Posse Comitatus, que também empregava ódio e racismo. Então eles estavam lá, era tipo uma collab dos racistas. E aí também tinha as representantes do Partido Nazista Americano. Foi a primeira vez que a polícia soube que havia conexão entre eles. E aí o Fred Wilkins estava lá também e levou como convidado o Donald Black, que era o grande dragão do Alabama, que a gente fala que é esse cargo idiota lá que eles criaram. E foi esse cara, o Donald Black, que viria assumir como o chefão lá do KKK anos depois, quando o David Duke saiu. Bom, o Chuck e o Jimmy foram na reunião junto com os outros iniciados, para eles já irem conhecendo as pessoas. E aí o Ken, ele contou que já tinha recrutado 38 prisioneiros lá na penitenciária estadual. E depois rolou uma sessão especial lá daquele filme Nascimento de uma Nação. Aquele que a gente já citou, que é muito cultuado, que é uma merda. Eles ficaram lá achando maravilhoso o filme. No dia 2 de janeiro de 73, finalmente chegou o cartãozinho lá, o cartão do Ron de associado da KKK. Vinha com as letras C e O, que representavam o Colorado, e o número dele era 862. Ou seja, ele era o membro 862 da KKK naquele estado. Ou seja, olha o tanto de gente que já tinha associado, E aí, no dia 6 de janeiro, o David Duke finalmente chegou ao Colorado, Ficou lá na capital, Denver. O Ron ligou para a polícia de Denver e perguntou se eles não queriam infiltrar um homem deles também. E aí aceitaram. E aí o Chuck e o Jimmy levaram para lá como se fosse amigo deles. Aí no dia 7 rolou a iniciação oficial dos novos membros. O Chuck, o Jim e o policial de Denver foram até um prédio na cidade de Lakewood, lá no Colorado, E aí rolou a cerimônia. Eram 12 novos membros ali e 3 deles eram policiais disfarçados. O David Duke e os outros presentes estavam usando as túnicas. O David fez perguntas para os novos membros e todos eles tinham que responder que sim. Eram perguntas tipo, você é a favor da segregação racial? Você é a favor que homens brancos governem este país? Você vai obedecer fielmente à regulação da KKK?
Aí eles tinham que falar sim pra tudo, aí eles tinham que ajoelhar e rezar, enquanto o grande mago lá, David Duke, recitava uma oração e jogava uma água benta neles, gente. A cerimônia durou mais ou menos 1 hora, e quando acabou de novo, eles assistiram o nascimento de uma nação. No dia 10 de janeiro, o David Duke finalmente foi para Colorado Springs. Então, lembra que o Ken queria fazer, né, uma marcha em homenagem a ele, que ia reunir 100 pessoas e tudo mais? Bom, a marcha foi cancelada porque eles não conseguiram reunir ali um quórum específico para isso. Então, ele resolveu se reunir com os membros num restaurante. E lá na delegacia, o Ron levou um choque gigantesco, porque o chefe dele pediu para ele ser segurança do David Duke ao longo do dia. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. A presença do David ali tinha gerado várias ameaças de morte. Então o chefe queria garantir que não acontecesse nada grave. Só que assim, gente, é um absurdo, né? Você pedir uma pessoa negra defender a vida de um racista desgraçado. Tipo assim, independente de ser o trabalho dele como policial, cara. Tipo assim, é uma questão de... Segurança também. Não, de segurança dele mesmo, É. assim. O que poderiam fazer com ele, sabe? Sem contar que ele estava infiltrado nessa história. O cara podia reconhecer, ele estava conversando com ele pelo telefone várias vezes. Burro, a gente sabe que eles eram, mas em algum momento eles podiam descobrir a voz, entendeu? E outra coisa, às vezes alguém que passa por ali, reconhece ele, chama ele pelo nome real. Cara, isso podia dar muita merda. Super. Mas o chefe falou que não tinha mais ninguém disponível e que o conhecimento dele sobre o caso fazia dele a opção ideal. Então lá foi ele, gente. O Ron foi pro restaurante, ele chegou, e o Chuck e o Jimmy ficaram chocados, assim, tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Aí ele deu um sinal, assim, que tava tudo bem e tal. Aí o Ron se apresentou pro David, não disse o nome, só disse que era policial, que tava ali pra garantir a segurança, apertaram as mãos, e o David foi ok, assim. Aí o Ron aproveitou pra tirar um sarro. Ele pediu pra tirar uma foto com o David. Ele fingiu que achava ele importante, legal, sei lá. Então foi lá tirar a foto. O Ron Stallworth, infiltrado, o David e o Fred Wilkins, que era, né, o grande mago e o grande dragão da puta que pariu. Aí o Ron ficou no meio, botou os braços em volta deles, e o David disse que não podia sair numa foto com ele assim. Então o Ron teve que tirar os braços, mas na hora que foram bater a foto, ele botou os braços de novo. Ou seja, agora existia uma foto dos líderes da KKK meio que abraçados por um policial negro. A foto foi tirada numa Polaroid, o Chuck que tirou, e o Ron logo saiu correndo e pegou a foto. Aí o David ficou meio puto, tentou arrancar a foto das mãos dele. Gente, que caos. E o Ron fez uma voz fria, falou que ele era um policial, que se tocasse nele ia prender por desacato. O David ficou com uma cara de ódio, mas beleza. Ficou quieto, sentou e eles continuaram conversando. E o Ron se sentiu muito bem ali, sabe? Por aquele pequeno momento, assim, de colocar o cara no lugar dele, assim. E o próprio Ron perdeu essa foto anos depois, então ela não existe em lugar nenhum. Que pena, né? Bom, o David passou o resto do dia sem dirigir nenhuma palavra pro Ron. E ficou naquilo mesmo, assim, a galera não falou nada demais ali durante o almoço. Depois o Ron acompanhou o David, né, e outros membros em entrevistas ao longo do dia. E quando chegou de noite, o Fred foi levar o David de volta para Denver, apertou a mão do Ron e agradeceu pelo serviço. O David continuou fingindo que o Ron não estava ali, só entrou no carro e foram embora. E foi assim a curta passagem desse líder por Colorado Springs. Alguns dias depois, o Ron ligou pro David Duke para continuar o disfarce dele, né? Seguir a vida. Falou que tinha ficado honrado de conhecê-lo, que teria tido mais tempo para conversarem a sós, se desse. E o David falou que foi rápido mesmo, que não ia dar pra ficar, mas que tinha adorado ele, no caso, o Chuck, né? Aí o Ron perguntou se algo tinha incomodado ele na viagem. E aí o David ficou um tempão contando a história do policial negro do restaurante, nananã, e, né, ele não fazia ideia que era o cara que tava conversando com ele do outro lado do telefone, gente. E aí, o Chuck, que tava ali no restaurante aquele dia, tinha visto tudo, só que o David ficou narrando como se ele não soubesse a história, né, e tal.
E aí, ele falou que aquela situação era uma prova que não poderiam deixar minorias assumirem cargos de autoridade, porque aí eles se revoltam e ameaçam os brancos, Enfim, aí ele falou sobre mais marchas do KKK em outras cidades, e quando acabou a ligação, o Ron ligou para as polícias também para informar e tal. E naquela mesma manhã, o Ron foi visitado por 2 agentes do Escritório de Investigações Especiais. A sigla é OSI, Office of Special Investigations. E eles se informaram sobre tudo que o Ron estava fazendo, ele contou tudo e tal, e os 2 pediram pro Ron ir com eles. E simplesmente levaram o cara numa base do NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Era uma base super protegida, sigilosa, que pouquíssimas pessoas tinham permissão para entrar. E lá, o Ron conheceu um dos comandantes da base, conversou com ele sobre a investigação. Ele tinha levado uma maleta, né, com uma lista de nomes envolvidos ali com o KKK ou com outros grupos de ódio. E aí depois o comandante saiu para fazer uma ligação e os agentes da OSI explicaram pro Ron que tinha acabado de confirmar uma suspeita, que 2 funcionários de alto escalão ali do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte estavam envolvidos com o KKK. Isso era muito chocante. O comandante tinha ido ligar para o Pentágono para pedir autorização para transferir eles para o Polo Norte, que era a base mais distante deles, e lá eles não causariam problemas. Tipo, mano, mandaram os caras pra puta que pariu, assim. Amo o Polo Norte real. Mas enfim, isso era uma prova de que essa organização tinha membros tão poderosos que até envolvia gente de instituições importantíssimas, né, no governo. E nunca contaram pro Ron quais eram os 2 nomes da lista que estavam, né, entre esses funcionários. E ele também nunca soube o que aconteceu com eles depois. Nos primeiros meses de 79, o Ron continuou fazendo ligações com o Ken, o líder ali local, né, de Colorado Springs. E ele estava mais do que nunca obstinado para queimar cruzes e pediu ajuda do Ron para pensar na logística. A ideia era usar cruzes gigantes de 5,5 metros de altura para que todo mundo pudesse ver bem de longe. E eles definiram data, horário, local. E aí, o que o Ron fez? Contou tudo pra polícia, né? E mandou redobrar os cuidados na área escolhida. E aí, ele falou pro Ken que ele não ia poder ir no dia, porque ele tinha umas coisas no trabalho dele e tal. E aí, chegou lá o dia, a galera da KKK foi no lugar e tinha já umas 3 viaturas policiais ali patrulhando. Aí, eles não tiveram coragem. O Ken acabou se frustrando, né? Contou isso depois pro Ron no telefone. E aí botou uma outra data, uma segunda data. Vamos fazer de novo. Aí, o que aconteceu? A polícia apareceu lá de novo. Aí o Ken resolveu desistir de vez, então não rolou queima de cruzes nenhuma. Ao longo dos meses, o Ron foi tendo menos contato com o David Duke e o Fred Wilkins, né? O mago e o dragão lá. Falava com eles no telefone e tal, mas eles não estavam contando nada demais, assim. Aí, em 30 de março de 79, o Ken ligou pro Ron dizendo que ia precisar realmente ir embora de Colorado Springs e que tinha hora de quem assumir como líder, o Ron. E aí o Ron falou que não queria, que ele não merecia, né, humilde. Falou que não dava. Aí o Ken falou que ia ser ele sim, que todo mundo concordava, achava que ele era foda, nananã, e que daqui uns dias ia ligar para eles combinarem uma reunião formal. E aí o Ron teve que falar com o chefe da polícia, né? Porque como que eles iam fazer? Mas ele estava inclinado a aceitar. Ele tinha chegado à conclusão que seria de um valor inestimável a polícia ter controle sobre o que a KKK fazia, né? Eles podiam descobrir muita coisa, impedi-los de fazer coisas e tal. Só que o chefe dele proibiu, falou que podia dar merda se descobrisse, que era arriscado demais. E o pior, ele falou que tinha chegado a hora de encerrar a operação, que o Ron já tinha feito muitas descobertas importantes, que ele já tinha impedido protestos, queimas de cruzes, que o Chuck e o Jimmy precisavam focar nas outras missões, que eles não podiam ficar para sempre se disfarçando lá na organização. E também falou que não queria que os cidadãos de Colorado Springs soubessem que a polícia, né, tinha esse envolvimento com o KKK, mesmo que fosse uma infiltração. E aí o Ron discutiu horrores com ele, falou que tinha muito mais para descobrir, mas ele foi irredutível. Antes de virar chefe, ele tinha trabalhado na área de relações públicas da polícia. Então o Ron meio que achava que isso tinha uma relação, sabe? Que ele não queria que a história escapasse, que ele precisasse lidar com uma gestão de crises. Fato é que ele mandou o Ron se livrar de todos os relatórios e queria que todas as evidências do caso fossem destruídas.
Ele mandou encerrar a linha telefônica que o Ron usava, né, para falar com David Duke e substituir por outra. E ele deixou claro que o Ron Stallworth, enquanto membro do KKK, tinha que desaparecer. Mas o Ron não cumpriu. Ele pegou uma pasta com vários dos principais arquivos e relatórios e levou para casa dele. Ele ficou lá, não contou para ninguém e considerou que ele não estava mentindo, porque ninguém perguntou se ele tinha levado para casa dele. Ninguém falou que não podia. Tipo, ninguém falou essa informação. Então ele só meio que omitiu. E poucos dias depois rolou uma queima de cruz em Colorado Springs. Só que assim, ele nem sabia, né, se o Ken tinha tentado ligar para ele para falar sobre, se ele teria conseguido as informações e impedido, enfim, o que teria acontecido. Então foi assim, em abril de 79, depois de 6 meses, o Ron Stallworth saiu da Ku Klux Klan. Nos meses seguintes, o Ron ainda recebeu alguns relatórios de outros policiais sobre as atividades recentes da KKK, mas tinham pouquíssimas informações comparado com o que ele tinha acesso antes, né? E aí, nos anos seguintes, ele continuou como investigador da Narcóticos e a carreira dele decolou. Chegou a passar 1 ano realizando missões em nome da Procuradoria-Geral do Estado do Colorado. Nos anos 80, ele trabalhou nos estados de Wyoming e Utah, onde ele se tornou uma figura respeitada. No início dos anos 90, ele se tornou especialista em casos de gangues de rua, como que elas se relacionavam com a cultura do rap. Ele escreveu vários artigos, relatórios sobre isso. E tudo isso fez ele ganhar muita repercussão, ele começou a dar palestras, chegou a falar disso até no Congresso algumas vezes. E ele também recebeu uma condecoração oficial da polícia de Colorado Springs. Mas para o Ron, a maior conquista dele foi ver cada vez mais e mais policiais negros aparecendo a cada ano. O Chuck continuou trabalhando por anos na polícia de Colorado Springs e se aposentou como sargento. Já o Jimmy se juntou à administração de combate às drogas e também se aposentou. O David Duke continuou proliferando ódio ao longo dos anos. Ele continuou lá naquele cargo até 1980 e depois foi tentar carreira política. Ele concorreu a cargos públicos da legislatura de Louisiana pelo Partido Democrata e perdeu 2 vezes. Foi só quando ele mudou para o Partido Republicano e assumiu seus preconceitos que ele foi eleito. Por anos ele manteve aquela postura de um homem calmo, contido, mas foi só quando ele passou a se posicionar de forma mais extremista que ele começou a crescer na mídia. A gente sabe como funciona, né? Não, e ele é um cara que ele é muito nojento, cara. Ele é muito nojento, esse cara. Eu lembro muito de entrevista dele. Enfim, ele passou a ser abertamente racista em debates, em entrevistas. E aí, em 88, ele concorreu nas primárias para se tornar candidato à presidência, mas não conseguiu. Aí ele se mudou para o Partido Populista e aí sim concorreu à presidência. Mas também não conseguiu. Já no Partido Republicano, ele continuou tentando se candidatar a cargos importantes, governador e senador, mas nunca conseguiu. Atualmente, ele tem 74 anos, continua vivo e continua sendo vocal nos seus preconceitos. E ele só descobriu que Ron Stallworth era um homem negro décadas depois. Em 2014, o Ron publicou o livro de memórias, Infiltrado na Clã, né, que foi uma das nossas fontes, e lá ele contou todos os detalhes da investigação. Ele usou como referência também os arquivos que ele guardou por décadas, desde o fim da operação, lá de 79, e o livro teve uma repercussão tão boa que foi adaptado para o cinema e se tornou um dos filmes mais legais aí dos últimos anos. É um ótimo filme, estreou em 2018, foi dirigido pelo Spike Lee, um dos diretores mais importantes do cinema, né, que é negro, para quem não sabe, e sempre trouxe obras muito importantes, assim. E uma coisa que pouca gente sabe é que o Jordan Peele, o diretor de Corra, também foi produtor desse filme, né? E aí foi criada uma personagem ficcional chamada Patrice, interpretada pela Laura Harrier. Ela é presidente da União de Estudantes Negros do Colorado no filme e par romântico do Ron. No livro não tem menção nenhuma a uma personagem assim. Ele até menciona que estava saindo com uma garota, mas é tipo uma frase, 2 linhas e tal. Mas foi importante para ter uma personagem feminina de destaque na história. Outra diferença é que a história real aconteceu em 1978 e 1979, e no filme mudaram para 72.
E por ser um filme, tem aquela coisa toda, né, de reviravoltas, momentos de tensão, criaram alguns arcos a mais, né, tem todo um arco de uma ameaça de bomba que foi feita para o filme, mas a essência da história, as táticas principais da investigação estão todas lá. O filme concorreu a 6 Oscars, incluindo o melhor filme, e ganhou o prêmio de roteiro adaptado, e também levou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes. No momento que a gente está gravando esse episódio, ele está disponível no Globoplay, no combo do Telecine e para aluguel nas plataformas digitais. Atualmente, o Ron Stallworth está com 71 anos, ele vive com a esposa lá em El Paso, no Texas, onde ele cresceu, né, e está aposentado. Uma coisa que ele fala no livro é que muita gente pode achar que a investigação dele foi inútil, porque, sei lá, ninguém foi preso por causa dessa investigação em si, né? Porque a KKK continuou depois e tal. Mas ele fala que para ele teve um valor muito grande, porque cada vez que ele impediu uma cruz de ser queimada, ele impediu vários pais negros de ter que explicarem para os seus filhos o porquê daquela imagem tão violenta. Ele diz que a sua jornada foi importante para mostrar que KKK não é uma grande organização mística cheia de gênios. São humanos normais que, em muitos momentos, são idiotas e manipuláveis. E ele trouxe essa reflexão. Se ele e alguns colegas conseguiram passar a perna neles, enganar até mesmo o líder nacional da organização, imagino o que a gente, enquanto sociedade, podia fazer se todo mundo se unisse contra eles. Ele quer que o livro seja um exemplo de perseverança, de força e uma prova de que é possível vencer por meio da inteligência. Da Wonder, esse foi o Modus Operandi. Produção e apresentação, Carol Moreira e Mabê Bonafé. Roteiros, Bárbara Demerov, Carol Moreira, Luiz Leite, Mabê Bonafé e Paloma Fontes. Edição, Nathalie Martins. Produção, Bruna Vilela. Trilha de abertura, Leandro Neco. Identidade visual, Felipe Banjo. Pela Wondery, a produção executiva é de Fábio Silveira, Morgan Jones e Marshall Louie.